confesse os seus pecados. Infelizmente, os homens não querem se arrepender dos seus pecados. Então, os homens, por sua livre e espontânea vontade, estão vivendo neste mundo em sua carnalidade, em sua ignorância, não querendo se arrepender dos seus pecados. Então, os homens estão levando uma vida miserável neste mundo como se não houvesse o amanhã. Então, você deve confessar os seus pecados. O pecado, ele tem poder. Caso você não queira se arrepender, de mandar a sua alma mesmo para o inferno, para o Hades. Então, hoje é noite de você se arrepender dos seus pecados e confessá-los para Deus. Peça perdão para quem você ofendeu, para quem você errou. Peça perdão hoje, se reconstruir com Deus em Jesus hoje. Amém? Então, conserte-se com Deus. Então, o livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 15, diz assim, Isaías 29, 15, diz assim, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Amém? Glória a Deus. Então os homens estão escondendo a sua podridão, a sua vida suja, a sua vida imunda de Deus. Elas não querem ser santas, elas não querem se reconciliar com Deus em Jesus. Elas não querem Jesus. Jesus é a misericórdia, a graça e o amor de Deus, Pai, para conosco. Mas você está escondendo os seus pecados dos homens. Mas você está se esquecendo que nosso Deus, ele tem um atributo da onisciência. Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe o que se passa em sua mente, psique, alma, em seu coração e espírito. Então você está escondendo o seu adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, idolatria, incredulidade, fofoca, mentira, traição, falsidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria. Então a maldade, a malícia que é em seu coração, Deus está te vendo. Então o propósito, a intenção, o desejo que você tem em sua mente, física, alma, em seu coração e espírito, Deus sabe, Deus vê, Deus sabe, Deus sonda o coração dos homens. Então ele sabe dos seus pecados ocultos, seus pecados de estimação. Então confessa os seus pecados ocultos. Se arrepende dos seus pecados. Então a palavra pecado no grego é hamartia, significa errar o alvo, errar a marca, está errado, errar o caminho. Então o pecado mantém os homens no caminho errado, ou seja, longe de Deus e perto do diabo, do inferno. Então o pecado conduz a sua alma, mente, psique, para o inferno, para o Hades. Então, se arrependa dos seus pecados. Ainda há tempo para você se arrepender. A palavra arrependimento no grego é metanoia,
é mudança de vida, é conversão, é mudar de conduta, de caminho, de hábitos, de vida, de obras, de feitos. Então é você mudar de vida, é você deixar essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta. Corrupta, ao qual você está levando e vivendo. Neste momento, se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados para Deus. Deus, em Jesus, irá perdoar você. Mas se você continuar ocultando, escondendo os seus pecados de Deus, não tem como Deus perdoar você. Então, o certo é você, por sua livre, espontânea vontade, pela sua consciência, pela sua sensatez, confessa os seus pecados para Deus. Deus irá perdoar você. Amém? Então, não se engane. Você esconde do pastor, dos irmãos, da igreja, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, do seu patrão, dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, da sua família. Mas Deus, que é onisciente, está vendo você. Então confesse os seus pecados para Deus antes que seja tarde demais. Por quê? Quando esse carcaça morrer, que é pau barro, que casa, morar dentro da alma, quando ele morrer, através de um aneurisma, AVC, derrame, infarto, parada cardíaca, um tumor, um câncer, leucemia, acidente, tragédias, fatalidade, tiros, facadas, afogamentos, choques elétricos, doenças, pestes, essas coisas matam apenas o corpo, que é pó, que casa, morada e da alma. Depois ele será velado, depois ele será enterrado no cemitério, pois depois não pode voltar. Porque Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então você não é o corpo é a vestimenta da alma. Você é uma alma, mente que e ela tem dois caminhos, final e eterno, após a morte do corpo, para lá, para o céu, para o inferno, para o Hades. Por quê? A carta aos Hebreus 9:27 diz: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo de Deus, o destino final e eterno de Deus para a sua alma, para lá, para o céu, para o inferno, para o Hades, para a tormenta eterna. Então, confesse os seus pecados, deixe os seus pecados ocultos, confesse os seus pecados hoje, em Deus, para Deus, em Jesus. Amém? Então, olha só, havia um rei em Israel, cujo nome era Davi. Ele foi o segundo rei de Israel, Davi. A palavra Davi, o nome Davi significa amado, o amado de Deus, ungido de Deus. Ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus. Ele ocultou, pelo menos tentou ocultar o pecado, mas não conseguiu. Então Davi, um certo dia, ele estava em seu palácio, na casa real. Do outro lado, em outra casa, havia uma mulher nua, tomando banho. O nome dessa mulher era Batseba. E essa mulher era casada com Urias o Heteu. Então Davi parou atentamente, ficou observando aquela mulher nua, tomando banho. Então Davi não se conteve.
pediu para que eu trouxesse essa mulher para o seu palácio. E ali Davi cometeu um adultério com ela. Então Davi pecou pelo adultério. Adultério, pecado. Então aquela mulher, Batseba e o rei Davi eram casados. Então Davi teve uma relação sexual ilícita, proibida por Deus, com Batseba. Tempos depois ele ficou sabendo que a mulher, Batseba, estava grávida dele. Então Davi ficou apavorado. Então o rei Davi, ungido de Deus, amado de Deus, tentou ocultar o seu pecado dos homens. Então Davi soube que aquela mulher estava grávida. Então Davi, para tentar esconder os seus pecados ocultos, pediu para que Joabe colocasse Urias na frente da linha de batalha, porque Urias era do exército do próprio rei Davi. Joabe era o seu comandante. Então Davi enviou uma carta pelas próprias mãos de Urias para que ele entregasse para Joabe. Então em suas mãos, nas mãos de Urias, ele estava levando sua própria sentença de morte. Então ele pediu para que Joabe colocasse Urias na frente da linha de batalha. Para quê? Para que Urias morresse. Urias morrendo, Maria Batseba, Davi se livraria de seu pecado oculto, pois aquela mulher estava grávida. E lá era casado, e Davi também era casado. Então Urias morreu. Na mente de Davi, consegui me livrar do meu pecado. Então Davi conseguiu ocultar o seu pecado dos homens, da realeza, dos seus filhos, das suas esposas, do reino. Mas Davi não conseguiu esconder de um nosso Deus, de um Deus que é onisciente. Deus tem um atributo da onisciência, ou seja, Deus sabe o que você passa em sua mente, física e alma, em seu coração e espírito. Então, nosso Deus é justo. Nosso Deus é amor. Sim, Deus é amor. Sim, mas Deus é justiça também. Ou seja, esse atributo da justiça do nosso Deus diz para que ele deve aplicar a sua justiça. Ou seja, ele deve castigar quem merece ser castigado. Ele deve julgar. Então, Deus não compactua com a maldade, com o pecado. Deus deve, em sua essência, em seu caráter, aplicar a justiça. Então não foi diferente para o rei Davi. Então nosso Deus, Yahvé, ele pediu para que o profeta Natan fosse até a casa real. Então Deus, por meio do seu profeta Natan, desferiu a sua justiça para o rei Davi. Então ele falou para o rei Davi, Natan, o profeta, que a espada de Deus nunca iria sair de sua casa. A espada nunca sairia da casa do rei Davi. Então Davi pagou alto preço devido aos seus pecados ocultos. Vamos lá. Olha só o resultado final dos pecados ocultos do rei Davi por Deus para com ele. Olha só, primeiro, o rei Davi tinha várias mulheres, vários filhos. Vamos lá. Davi tinha um filho chamado Minom. Esse Minom tinha uma meia-irmã chamada Tamar. Ele se encantou por Tamar, ele desejou Tamar. Então ali ele pediu para que Tamar fosse até sua casa, seu leito. Então ali ele cometeu
Ele cometeu um pecado gravíssimo contra a sua meia-irmã. Ele estuprou a sua meia-irmã chamada Tamar. Davi tinha um filho chamado Absalão também. Absalão ficou com tanto ódio e raiva de Aminon que mandou matar Aminon. Tempos depois, esse próprio Absalão, filho do rei Davi, tentou usurpar, assumir o lugar do pai e foi morto por Joabe. Tempos depois que Salomão havia nascido, crescido, porque o filho do adultério de Davi com Batseba, o primeiro filho, não nasceu, morreu, porque Deus falou que ele ia morrer. O filho do adultério não nasceu e se morreu, ele nasceu e morreu. Primeiro castigo de Deus para com Davi. Quando Salomão, o segundo filho de Batseba com Davi, nasceu, ele seria, por vontade de Deus, ele seria o substituto do próprio pai do rei Davi. Então, ele tinha um filho chamado Adonias. Então, Adonias tentou também ser rei no lugar do rei Salomão. Ele foi morto. Então, vamos lá, olha só o resultado do castigo dos pecados contra de Davi. Primeiro, o filho do adultério não nasceu, morreu. Depois, ele teve uma filha estuprada. Segundo. Terceiro, Aminon morreu por Absalão. Absalão morreu também. Quarto, porque tentou assumir o lugar do pai de Davi. Então ele foi morto por Joabe, que era o comandante do exército do próprio rei Davi. Depois, quinto, o próprio Adonias tentou ser rei no lugar do rei Salomão, morreu. Então Davi teve vários filhos mortos, um filho estuprado, porque os seus pecados estavam ocultos. Davi não confessou os seus pecados para Deus. Davi escondeu das suas esposas, do seu povo, do reino, mas ele não conseguiu esconder do nosso Deus, que é onisciente, que sabe de tudo, de todas as coisas, ao qual nós pensamos e desejamos em nosso coração. Então você, olhe para Davi. Davi sofreu perdas irreparáveis. Por quê? Porque os pecados de Davi eram ocultos. Davi pecou, porém Davi não confessou os seus pecados. Se Davi pecasse e confessasse, não teria acontecido tão grande essa barbaridade, essa perda grande na vida do rei Davi. Então Davi sofreu muito com a perda de seus filhos. Então, se você se encontra na situação parecida do rei Davi, confesse hoje. Olha só, Davi era ungido, querido, amado de Deus. Mesmo assim, Deus castigou Davi. Imagina você, imagina eu, imagina nós, pessoas, homens e almas. Então, confessa os seus pecados. Deixe essa mulher que é nossa esposa, esse homem que é nosso esposo. Deixe os vícios, deixe as drogas, deixe as religiões. Deixe a idolatria, a incredulidade. Se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim. Atos 3, 19, diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do
refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aqui está bem claro. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Isso significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de vida, de conduta, de efeitos, de atos, de caminhos. Você deixa essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta, ao qual você está levando e vivendo neste mundo. Se arrepende dos seus pecados. Tenha vergonha na sua cara. Deus está te dando chance, oportunidade para que você venha se arrepender dos seus pecados. Então confesse para Deus os seus pecados ocultos. Peça perdão para as pessoas que você ofendeu, machucou, feriu. Se arrependa hoje, peça perdão hoje, se arrependa hoje, se reconcilie com Deus em Jesus. Amém? Então, olha só. Os seus pecados ocultos irão mandar a sua alma, mesmo que para o inferno, para o Hades. Caso você não queira se arrepender dos seus pecados, caso não queira confessar os seus pecados, então mude de vida, se arrependa hoje. Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, amém? E você que está desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus, se arrependa hoje, amém? Venha para Jesus. Cuidado com os seus pecados ocultos. Venha para Jesus, amém? Glória a Deus.